consórcio já tem muitos anos de mercado, né? São 60 anos dentro do Brasil e passou por diversos cenários econômicos. Alta de juros, baixa de juros, alta inflação, baixa inflação. Então, o consórcio ele é extremamente resiliente. Ele é um produto genuinamente brasileiro, né? Então, ele se adaptou exatamente a esses cenários de macroeconomia muito adversos que tanto o Brasil quanto agora o mundo tá tendo e mostra que ele consegue surfar nos cenários exatamente por ter essa previsibilidade. Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do BetaCast, o podcast da UIS. Eu sou a Luísa Bretas e hoje a gente vai falar sobre um tema que está em alta no mercado, que é super popularizado no Brasil, que é o consórcio. Vocês sabiam que essa modalidade de crédito tem inúmeras finalidades? Ele serve tanto para pessoa física quanto para pessoa jurídica e, além de te ajudar a conquistar o sonho da casa própria ou carro, também pode impulsionar os negócios da sua empresa. Isso e muito mais é o que a gente vai tratar no bate-papo de hoje, não é, Léo? É isso aí, Lu. A gente está muito animado para entrar no tema desse episódio porque o consórcio é um velho conhecido do brasileiro. Mas existem peculiaridades e nuances que são desconhecidas por muitas pessoas. E para ajudar a gente a explicar tudo isso, nós estamos aqui hoje com dois super especialistas no tema. A nossa primeira convidada é a Maíra Fonseca. Ela é diretora da UIS Parceiros, que é a unidade de negócio do Grupo ISCO, especializada na comercialização de consórcio e crédito. Nosso segundo convidado é o Rodrigo Salim. Ele é diretor da Promotiva, que é a unidade gestora da maior rede de correspondentes bancários do Banco do Brasil. Então, pessoal, antes da gente adentrar as perguntas, eu queria pedir para vocês se apresentarem, para quem está nos assistindo possa conhecer vocês melhor e saber um pouco mais da trajetória de vocês. Conta para a gente um pouquinho, Maíra. Bom, eu sou formada em estatística, me formei na UNB. Depois de formada, fiz pós-graduação em administração. Fui para o mercado de telecom, fiquei bastante tempo e nos últimos 10 anos vim para o mercado financeiro e de seguros, né? Então, eu estou na UIS, na verdade, vai fazer 11 anos que eu estou na UIS. E dentro da UIS, eu tive a oportunidade de conhecer consórcio há 6 anos, quando o Salim veio, né, numa aquisição que a UIS fez da antiga Finanseg, né, que se tornou a UIS Parceiros, e desde lá eu tenho trabalhado dentro desse segmento, me apaixonado cada vez mais, até então como estruturação e hoje como diretora da UIS Parceiros. Obrigado pelo convite, lindo estúdio, muito legal mesmo, eu não tinha vindo ainda, é sensacional. Então, meu nome é Rodrigo Salim, o pessoal me chama de Salim. Trabalho com consórcio desde 2011, vim para o grupo ISPO, justamente por causa dessa operação bem específica. Falando um pouquinho de mim, sou advogado, formado em Direito pelo Mackenzie, mas eu fiz pós-graduação em Economia e em Administração. E trabalhei em sistema bancário antes de vir aqui para a área de seguros, quando eu vim para o grupo UIS, através de uma aquisição, que acho que foi a primeira do grupo, inclusive, foi como eu vim aqui para dentro do grupo, justamente para uma operação de consórcio em mar aberto, né? É um produto apaixonante, a Maíra colocou bem, ele te instiga a buscar alternativas o tempo todo, né? Eu brinco muito que ele não é uma commodity, ele é muito versátil, né? E isso faz com que quando o mercado entende, quando as pessoas compreendem, o leque de possibilidades aumenta muito, né? Então, acho que é um papo super rico, está super forte hoje, acho que economicamente é um produto que muito acelerado, com bastante entrada no segmento, no mercado de forma geral. Então, acho que é um papo muito bacana a gente ter essa conversa hoje aqui. É um produto muito conhecido, né? E a gente está com dois especialistas aqui de peso para falar um pouquinho. Então, como a gente mencionou, o consórcio ele tem crescido, ele é muito popular aqui no Brasil e ele tem aumentado muito nos últimos anos. Trouxe até aqui uma colinha que a ABAC divulgou os últimos dados do primeiro, que a ABAC, que é a Associação Brasileira de Administradoras de Consórcio, divulgou que no primeiro semestre de 2023 tiveram 2 milhões de novas adesões, uma alta de 7,6% em um ano, elevando o número de consorciados ativos ao recorde histórico de 9,67 milhões. Salim, Maíra, eu queria que vocês falassem um pouquinho o que esse aumento representa, se ele influencia na nossa economia, no cenário macroeconômico do Brasil e por que esse produto acaba sendo uma boa opção para o consumidor. Vou começar aqui, Vai lá. então. Acho que a gente está num cenário macroeconômico desafiador, né? Então, já desde o ano passado, a gente está numa taxa de juros aí elevada, né? Agora está em 13,25. Hoje tem, inclusive, uma reunião que pode abaixar um pouco mais essa taxa. Mas, de fato, essa tendência de alta
de taxa de juros mais alta, ela vem se consolidando de alguma forma por conta da inflação mundial, inclusive, né? Então, a gente teve Covid, teve guerra e o mercado todo está pressionado com a inflação e a taxa de juros ela é necessária nesse sentido, né? Para segurar um pouco a inflação, o consumo das famílias e a gente ter algum equilíbrio financeiro. Neste modelo, o consórcio ele se traz como uma opção financeira muito importante, né? Porque o consórcio ele não é atrelado à taxa de juros, ele tem a taxa de administração, que serve para custear o produto, para custear toda a formação do grupo, e através dessa taxa de administração, o consorciado vai pagando parcelas mensais para então ser contemplado. Então, o consórcio, nesse cenário macroeconômico, ele está se beneficiando muito, né? Mas eu acho que vale destacar, como vocês mencionaram, o consórcio já tem muitos anos de mercado, né? São 60 anos dentro do Brasil e passou por diversos cenários econômicos. Alta de juros, baixa de juros, alta inflação, baixa inflação. Então, o consórcio ele é extremamente resiliente. Ele é um produto genuinamente brasileiro, né? Então, ele se adaptou exatamente a esses cenários de macroeconomia muito adversos que tanto o Brasil quanto agora o mundo tá tendo e mostra que ele consegue surfar nos cenários exatamente por ter essa previsibilidade, né? De ter uma taxa de administração fixa e aí fica a cargo do cliente escolher qual administradora, qual taxa de administração que ele vai querer pagar. Isso que eu ia perguntar. Essa taxa, então, ela é fixa dependendo do produto daquele grupo que você entrou. Ela não vai variar mudando o cenário. Não. Então, você já tem aquela segurança, né? Já entra sabendo quanto que você vai pagar, né, de taxa de administração. Então, você contrata um produto na certeza que você vai ser contemplado, inclusive, né? Então, o consórcio, você pode ser contemplado tanto pelo lance quanto pelo sorteio, mas você já entra sabendo, não é uma questão de e se, não, você vai ser contemplado ali dentro daquele grupo. Acho que essa pré-normatização dá muita segurança para quem adquire, porque você sabe exatamente o que você está gastando e não vai ter surpresa no meio do caminho. E acho que a regra é clara, sim, bem clara. Uma dúvida até que as pessoas têm, que você citou dessa taxa de administração, ela cobre, vocês me corrijam se eu estiver errado, né? Mas ela cobre caso tenha inadimplência de algum consorciado também, é isso? Salim, a formação do grupo é assim, o dinheiro que fica arrecadado sempre pertence ao fundo comum do grupo, tá? Que o pessoal chama de FCE, é o fundo comum, ou seja, o dinheiro que todos nós, todos os meses, colocamos ali dentro do objetivo de crédito que eu quero, 100 mil, 200 mil, 300 mil, depende da característica. Você vai ter algumas coberturas extras de valores para algumas garantias, que é o fundo de reserva. O fundo de reserva ele pode contemplar o seguro, no caso, quebra de garantia, que uma vez que o consorciado utilizar o bem e ficar inadimplente, você pode ser acionado pelo seguro de quebra e ele vai cobrir a inadimplência no grupo, que é sempre o interesse do grupo, nunca só da pessoa individual, né? E esse fundo de reserva também é feito para cobrir elementos, às vezes, de inadimplência, cobrança de serviços advocatícios, tudo isso. Então, assim, ele tem uma formação, uma característica para dar segurança para quem está compondo o fundo comum, né? Então, a pessoa que entra, e acho que hoje a gente tem também um outro ponto muito importante, né? A regulação do Banco Central contribuiu muito para isso. O consórcio, não vou saber exatamente o número do período, acho que até 2000, 99, 2000, ele era atrelado a quem cuidava da gestão disso era a Receita Federal. Então, ele não tinha essa regulação toda, você tinha muita administradora. Meu pai brinca comigo, né? Fala assim, você trabalha com consórcio. Na época tinha 700 administradoras, hoje não tem nem 100. Né? Então, quando o Banco Central entra no jogo, e ele, justamente para essa importância que a Maíra falou, ele começa a entender a força econômica que isso tem, quantas pessoas entram no sistema, você tem que trazer um pool de regulação. Os grandes bancos, os grandes players também se animam com isso. Então, eles também entram. Isso traz uma contribuição de segurança muito maior até. Então, a gente passa a ter muito menos incidência, quase nenhuma hoje de gestão fraudulenta de recursos, né? É muito clara a forma que você contrata para o que ele sai. Então, assim, o consórcio é super bem regulamentado até em setores, né? Nível 1, 2, 3 e 4. Então, 1 é para imóvel, 2 é veículos leves, enfim, automotores, tudo que é motor. Você tem a linha branca, tem serviços. O crédito está atrelado a um desses níveis. Você só pode usar para aquele fim específico contratado. Então, tudo isso dá essa segurança, além dos elementos de composição da taxa de administração do fundo de reserva. Eu queria só fazer um comentário extra, que você falou do dado recorde que a gente teve. É um produto que, na verdade, vem batendo recorde atrás de recorde há anos já. Uhum. Esse dado histórico, assim, todo trimestre... Não é um recorde. Não, todo trimestre aparece. Novo dado histórico. É muito legal isso. E acho que ele ganha muita força, e acho que a Maíra colocou muito bem nas crises econômicas, mas acho que eu me recordo, assim, um destaque grande do produto, de posicionamento de marca dele, de mídia,
entre 2015 e 2016, quando a gente teve uma recessão econômica grande, a elevação também das taxas todas, os bancos apostaram muito nele, como uma solução de crédito para as pessoas. Então, os bancos trouxeram esse elemento, tinha muita propaganda na época na televisão e tal. Então, assim, quem não conhecia também, porque quando você vê a propaganda de banco, era sempre assim, né? Aquela coisa, abre a sua conta, cartão de crédito, nunca é o consórcio, né? Mas aí começa a aparecer o consórcio. Então, também tem um movimento da população, de uma forma geral, para entender o que é esse produto. Então, eu acho que todo esse arcabouço traz, ano a ano, um fortalecimento, mês a mês, trimestre a trimestre, dos números que o produto tem representado. Isso como vocês falaram, o consórcio acaba até equilibrando bastante, né, o cenário, porque vem a taxa de juros aí para equilibrar, mas às vezes acaba prejudicando, as pessoas não conseguem. E essa é uma confusão natural, né? Muita gente fala, tem juros. Não, a Maíra também colocou bem. É uma taxa de administração. Então, ele não vai entrar nesse. Acho que essa é uma das maiores dúvidas das pessoas, né? Se tem juros ou não. Acho que é importante até para tangibilizar um pouco quando a gente fala de taxa de administração e taxa de juros, né? Então, assim, a taxa de juros dos financiamentos, ela fica atrelada à taxa Selic e ela tem essa variação. A taxa de administração do consórcio, não, ela é fixa, né? E aí vai depender de cada administradora, de cada grupo, quanto que ele vai cobrar nessa taxa de administração. Isso, grupo a grupo, ela colocou bem. Então, assim, você pode escolher dentro da mesma administradora diferentes taxas de administração ou diferentes produtos. Então, tem que entender ali qual que é a necessidade do cliente na hora que está fazendo uma contratação. E quando a gente olha, né, com uma solução financeira, é muito importante ver o custo efetivo da transação, né? Então, assim, quem vai comprar uma casa, coloca ali, faz a conta, quanto que vai me custar esse financiamento, o custo efetivo total dessa transação. Põe do lado o consórcio e faz a conta. Hoje em dia, vão optar pelo consórcio, porque o consórcio, de fato, está com um valor de custo efetivo total muito menor comparado com o financiamento, né? Então, é importante, é um produto para se planejar, né? Diferente do financiamento que você compra e se muda no dia seguinte, né? Você pega o bem, né, no momento inicial que você faz a contratação, não. O consórcio você tem que se planejar. Então, essa é a grande diferença, inclusive a diferença de valores, né, de custo de oportunidade ali quando você faz a transação. Então, o consórcio é importante ter o planejamento, porque, como eu falei no início, você vai ser contemplado ou por lance ou por sorteio. Isso pode acontecer em qualquer momento no grupo, tanto no primeiro mês quanto no último. Então, é importante que o cliente tenha essa programação e saiba o que ele está contratando. Você não garante quando que ele vai ser contemplado, mas você garante que ele vai ser, ele vai ser contemplado. Ele tem uma coisa que é muito bacana. Eu gosto disso, assim, quando você pega a definição do consórcio como se pegar na legislação, o que a própria BACA é o grupo de pessoas se reúne com fim, tal. Cara, consórcio é crédito. Acabou. Você vai ter um recurso específico para adquirir algo. É dinheiro. Ele tem essa característica do planejamento porque existe um aporte mensal que é feito e é interessante isso, porque ele também é corrigido. Sim. Então, depende do contrato. Então, assim, o cara pode ser contemplado, suponha que ele foi contemplado num sorteio. Você pagou lá o primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, sorteio, parabéns, tua bolinha saiu. Você não precisa usar o recurso na hora. Você pode, assim, não tem, porque eu me programei para ter um carro só ano que vem, não é agora que eu estou querendo, a minha casa que eu ainda não achei o imóvel que eu estou querendo. Então, assim, o cara não precisa sair, a pessoa não tem que adquirir na hora. Esse dinheiro é corrigido hoje, atrelado à Selic, ele fica numa outra linha de correção, ele também corrige. Então, no final, é uma poupança mais forçada que você faz, que te dá uma força de crédito muito grande, né? Então, eu falo, ele é um produto, ele é versátil, dinâmico, né? Ele é versátil, ele é dinâmico, ele parece complexo o jeito que você fala, mas quando você entende essa mecânica, ele fica muito simples. Mas isso é muito interessante, porque geralmente a gente sempre associa o consórcio à aquisição de um bem. Então, assim, isso de você falar, não quero pegar agora, quero deixar lá rendendo, é uma opção muito boa. Se você não usar nada, você vai pegar em dinheiro no final. E você põe um investimento que você fez, né? Você, inclusive, pode vender essa carta contemplada. Também. Olha aí, é um bem. Existe mais uma opção, assim. Foi contemplado, não vou usar essa carta de crédito e você pode vender essa carta ali com algum valor de ágio, uma vez que você está contemplado, você antecipou o valor, você pode vender essa carta para empresas que compram ou diretamente para algum parceiro, cliente que você tenha. Realmente, versatilidade, acho que é um sinônimo importante. Acho que a Maíra colocou um outro ponto que é importante saber. A carta de consórcio é do consorciado. Não é da instituição financeira, não é da administradora. Assim, a autonomia... Uma vez adquirida, é dele. É dele. Então, existe também uma confusão muito grande. Ele fala assim, mas
a administradora, o banco... Não tem, amigo, assim, é sua. É dinheiro seu, é sua poupança, você tem dinheiro, você tem direito sobre ela. Então é importante as pessoas saberem que é um patrimônio teu, né? E por isso que você tem a lição de fazer o que você quer. E até tem pessoas que começam a pagar, não conseguiu ali fechar o grupo. Boa. Quando o grupo fecha, ele pega esse dinheiro de volta, Sim, né? Então ele sim. não tem prejuízo. Ele pega tudo que ele aportou ali. É seguro, então. Deduzido a taxa de administração. É que claro era, que ele né? já sabia do custo, né? É Mas seguro. você não tem É um recurso prejuízo. que você tem, é seu. Assim, você pagou 10 parcelas de 200, as 10 vão ficar lá. Você tem modelos de devolução, né? Tem, por sorteio, tem que aguentar o final do grupo. Existe uma discussão atual também, que deve entrar em vigor no ano que vem, da possibilidade até do consorciário tirar isso antes. Mas, assim, justamente para dar mais segurança sobre um recurso que é teu. Né? Sem prejudicar os demais do Sem grupo. prejudicar os demais. E, pessoal, a gente falou aqui, né, de alguns dados da ABAC. Eu vi que na última divulgação eles colocaram como o consórcio mais comercializado no Brasil de veículos leves, aí depois é seguido por motos, imóveis e veículos pesados, né? A gente sabe que tem outras modalidades de consórcio que têm crescido no Brasil, né? Como o de agro, por exemplo, para a comercialização de maquinário agrícola e até de serviços também. Eu queria pedir para vocês explicarem um pouquinho dessas novas modalidades para a gente e o motivo delas terem entrado nesse mercado de consórcio. Então, acho que um passinho para trás é que é legal. Você colocou bem. A gente tem os níveis de segmento, né? Então, você tem imobiliário, veículos automotores, vai ter o de linha branca e de serviços, tá? Basicamente, quando você fala agro, ele vai se encaixar em algum desses. Entendi. Não é que existe um consórcio para agro. Perfeito. Né? Então, se o cara quer uma fazenda... Existe o de pesados. O de pesados. Mas também entra na linha de veículos automotores, né? Vai tá, o que a gente acerta são o tamanho da carta de crédito e o modelo de entrega do bem. Então, por exemplo, se o cara quer uma fazenda, é um imóvel. Mas a aquisição de um imóvel rural é sempre muito complicado por causa da garantia. Então, existem administradores que têm mais apetite para esse tipo de segmento e tem administradores que não têm apetite para esse tipo de segmento. Tem administradores que vão aceitar a fazenda como garantia. Existem administradores que vão pedir uma segunda garantia como cobertura. Isso tudo está na linha de adesão inicial. Por isso que é importante ler contrato, entender o produto, mas está lá. Então, quando você vai para o agro, e aí acho que 2 pontos importantes. Veículos leves. A gente está com uma taxa alta Selic hoje. Então, o financiamento de carro está muito caro. Né? O consórcio fica muito mais atrativo nesse ponto. E é o carro-chefe das administradoras. A grande maioria das administradoras tem, na sequência de veículos leves, como o carro-chefe de produto. Principalmente as independentes, que são aquelas que não são bancos. Né? Então, eles têm isso com muita força. E o agro, também, olhando para o cenário econômico brasileiro, é o que tem puxado o nosso PIB. Né? Então, é um segmento que consome. O consórcio ele é muito complementar ao que é o Plano Safra, que o Plano Safra não aguenta todo o tamanho da operação agro brasileira, então ele tem um período. Então, o consórcio nesse ponto, ele vai assessorando muito o fazendeiro, o ruralista, o próprio autônomo, que às vezes precisa fazer uma aquisição de um maquinário só para ele, o cara menor. Então, ele está lá. E as administradoras têm especializado cada vez mais nisso. E várias montadoras de fora do país, quando chegam, colocam no portfólio o consórcio como uma linha de crédito. Né? É um modelo mais white label, né? Porque eles não vão montar uma administradora, eles meio que se envelopam em alguém. Mas eu tive a oportunidade recente de visitar as feiras agros e as grandes montadoras de segmento, todas têm consórcio. Todas. E é marca do consórcio para tudo quanto é lado. É muito interessante ver. Então, é uma linha, assim, do pessoal, acompanha, acho que esse cenário econômico que a gente está, deve continuar crescendo. Né? Nos próximos meses ainda, com certeza. Ele traz uma linha auxiliar, principalmente para os planos safras, enfim, planos agros, as linhas de crédito. Grande, né? E o consórcio, como é versátil, acaba... E os bancos não aguentam. Eles não conseguem financiar toda essa operação. Então, você tem demanda. Até nessa versatilidade, né, do consórcio, placas fotovoltaicas, né, são muito utilizadas através do consórcio. Olha só. E assim, a gente tem... o consórcio tem essa característica do planejamento, né? Então, assim, você também não faz um campo ali, eu não sei exatamente como se diz a terminologia de placa fotovoltaica do dia para a noite, né? Então, existe todo um planejamento para se fazer essa estrutura e se utilizar essas placas. E falando de versatilidade, o consórcio ele é extremamente versátil, assim, né? Como o Salim falou, tem os segmentos e dentro do segmento de serviço, por exemplo, você pode absolutamente aplicar para quase tudo. Tem gente usando até para cirurgia plástica, né? Cirurgia plástica, eu vi um consórcio de fertilização in vitro. Gente... Salim já trabalhou com consórcio formatura. De formatura, tem para viagem. Casamento, então assim... Tem para iPhone hoje.
Para iPhone também. Videogame, então... Então, coisas às vezes que não são nem tão caras assim. Claro que o iPhone hoje tá muito caro, né? Mas assim, comparado ao preço do móvel, por exemplo, sim. né? Bem diferente. Sim. E dentro do segmento de serviço, cabem muitas coisas. E dentro do próprio segmento de imóvel, a gente pensa, é um apartamento, é uma casa. Mas como o Salim falou, pode ser uma fazenda. Você pode construir um empreendimento imobiliário através de consórcio. Então, assim, dentro do segmento é extremamente diversificado as possibilidades que se tem com o consórcio. Depende, claro, ali das normas de cada uma das administradoras, mas as administradoras têm se flexibilizado porque estão entendendo que tem mercado para isso. O de serviços, ele não é um grande peso em questão de mudança de cenário no segmento de consórcio, ele está ganhando, até porque a gente fala são tickets menores, né? Versus um imóvel, por exemplo. Mas como você falou, ele é muito versátil. Se você quiser pagar um pintor para pintar sua casa, você pode fazer via, talvez, o consórcio de serviços. Desde que ele emita nota e tal, essas regras que... O que deixa, acho que ele um pouco menos competitivo do serviço é porque ele é muito aberto. O range é muito grande, sabe? Então, as administradoras, elas estão buscando a forma de como é que, para elas, esse produto pode ser colocado no mercado, né? Então, vou fazer um consórcio de viagens, ponto. É um consórcio de serviços, mas ele é feito para viagem. Vamos explorar o segmento e tal, não fica tão aberto. E também tem o desconhecimento do público, né? Por exemplo, eu não tinha ideia que dava para fazer um consórcio para fertilização. Então, assim, às vezes os consumidores não conhecem, não sabem dessa possibilidade. Mas você precisa voltar para aquilo que eu estava falando no começo. É um crédito. É um crédito. Se você vai um dentista fazer um tratamento dentário para custar uma grana, o cara vai falar, me paga em 14 vezes, não deixa de ser uma linha de crédito. Sim. E o consórcio cabe para isso, né? Então, quando você entende o produto, é isso que eu falo, o que ele serve é um crédito muito amplo. Ele tem um range muito grande. No de imóvel, a gente teve uma experiência bacana na companhia. A Maíra deve lembrar disso. Uma rede hoteleira gigantesca que tem aqui no Brasil, um grupo super grande, estava expandindo uma área de entretenimento do resort, de um dos resorts. Né? E, assim, ele fez uma praia nova via consórcio. Utilizando os imóveis que ele tinha dos apartamentos como garantia para a operação. Você entende como? Olha o nível de criatividade. Era um PJ com uma operação que foi mais de 100 milhões. Então, assim, e super bem sucedida. Super bem sucedida. Foi um case, assim, para o segmento, para o mercado. Mas alguém teve a ideia de entender que isso poderia ser uma alavanca de crédito. E eu posso usar da forma que faz mais sentido. Exatamente. Muito legal. Muito legal. E aqui a gente conversou muito sobre os benefícios do consumidor. Eu queria puxar um pouquinho para o outro lado, que são os vendedores. Salim e Maíra, eu queria que vocês falassem um pouquinho como que vocês veem, quais são os desafios para vender consórcio hoje no Brasil e aproveitar para vocês falarem um pouquinho como que a Wiz Parceiros e a Promotiva apoiam os seus vendedores. Eu já falei que se algum dia o pessoal cansar de mim aqui, eu vou montar uma operação de consórcio. Eu penso o seguinte, assim, e acho que a Wiz hoje tem a gente tem uma experiência muito grande com vários produtos de crédito, né? Nenhum ganha do consórcio. Em questão de modelo, remuneração, sustentação de venda, fidelidade, retorno de outros segmentos. Por quê? A gente tem que lembrar que, olhando para as linhas mais fortes, o consórcio, o ticket é mais alto também. Então, um imóvel, pelo menos 300 mil reais, acho que é o ticket médio de 250 a 300, um carro entre 70 e 80, né? Então, você está trabalhando já com uma força um pouco maior de crédito para uma venda um pouco mais estruturada, que é um sonho da pessoa, do outro lado, adquirir algo, né? E as administradoras têm uma linha de escala de venda muito bem montada. Então, assim, quanto paga-se de comissão é acelerado, é bom. A taxa permite esse tipo de coisa. A gente está falando de um ticket, mas tem um esforço de venda. Pega um corretor de seguro, a gente já teve essa discussão várias vezes, né? Um corretor de automóvel. O esforço que ele faz para vender um seguro de auto é o mesmo que o vendedor de consórcio faz para vender um consórcio de carro. E ele vai ganhar muito mais fazendo uma venda de consórcio de carro do que o seguro de auto. Que a comissão é sobre o ticket e não sobre um percentual do prêmio e tal, não sei o quê. Então, eu acho que para quem está entrando, quem pensa em ter uma linha de crédito, eu acho que é um dos melhores produtos que tem, se não o melhor para venda, né? Essa é a minha visão. E claro que ele traz a consequência de uma venda de crédito. Você tem que fazer uma venda sustentável. O Banco Central hoje tem olhado bastante para a questão de qualidade. Então, assim, a gente quer um cliente feliz, né? Não que o cara compre algo que depois ele se arrependa e fala, nossa, que droga, me colocaram numa roubada. Não. Então, isso com esse crescimento que você colocou, é algo que já apareceu, o olhar está mais crítico para isso, né? Mas as administradoras estão super abertas, elas estão crescendo muito, trazendo gente nova. Então, quem quer se aventurar com alguma coisa, entendendo, eu acho que é um segmento que tem espaço e tamanho para quem quiser.
Exato. É isso, né? O segmento de consórcio ele é muito consolidado, né? Então, existe já profissionais de consórcio, então é um mercado que remunera bem. Acho que o grande desafio das administradoras e nosso também é encontrar os bons vendedores para os clientes, né? Assim, que de fato vai fazer o cliente entender que ele não vai ser contemplado no mês seguinte, de que ele tem que fazer o pagamento em dia das parcelas, que isso é sustentável para o grupo e sustentável para as administradoras, né? E trazendo um pouco aqui a visão da WIS Parceiros, exatamente é isso que a gente tenta trabalhar junto aos nossos parceiros, né? A qualidade da venda e o entendimento do produto. Então, a gente tem uma equipe de treinamento, né, que faz todo o treinamento dos produtos para os nossos parceiros, explica como é que funciona cada uma das administradoras, questão de venda, de estorno, de produto. A gente tem uma equipe comercial espalhada no Brasil inteiro, que faz o acompanhamento desse parceiro, que faz visitas. Temos uma equipe de suporte que atende dúvida a esses parceiros. Temos o PPW, que é a nossa plataforma online para atender o parceiro, abertura de tickets, dúvidas, webinar, treinamento. Então, os parceiros, ela traz um hub de soluções para a administradora, né? Então, basicamente, a WIS Parceiros, ela é esse vínculo dentro da WIS entre a administradora e o parceiro, né? Oferecendo essa gama de suporte para a venda. E a nossa intenção é, de fato, cada vez mais ter uma venda com qualidade, ter uma venda com permanência, para que tanto o cliente quanto a administradora tenham aí sucesso no final, que é, de fato, ter a contemplação, ter a entrega do bem. A Maíra colocou um negócio que acho que é importante lembrar, né? A régua de relacionamento do consórcio é muito longa com o cliente. O cara pode ficar até 250 meses. Olha só, ele pode adquirir no mês 1 e não ser contemplado até o mês 250. Exato. Quer dizer, você tem que ter a relação com esse... E aí você tem dois outros momentos. A hora que ele é contemplado, que pode ocorrer também em qualquer desse período. Uhum. Então, a realidade dele de adesão talvez não seja a mesma realidade financeira na hora que ele é contemplado. Então, pode existir uma frustração. Pode ocorrer no primeiro mês, mas pode ocorrer no último, né? Exato. Então, você entende como essa qualidade que ela está falando é importante, porque... Essa pessoa que comprar uma carta de consórcio com um vendedor, imagina uma casa de R$1 milhão, é o sonho da vida dela. Se muito bem sucedido, você vai ser muito bem lembrado por 200 meses disso. Agora, se não for, você vai ser mal falado por 200 meses. Né? Então, você tem, acho que tem esse lado da qualidade hoje, é uma grande régua, é muito importante, até por causa desse... Vou fazer uma comparação aqui para o pessoal entender um pouco, mas... Você compara com o seguro é renovável anualmente. Então, você faz um ano, outro e tal, meio que mata a régua toda hora. Aqui não, a gente continua com ela o tempo todo. Com a mesma régua, né? Com a mesma coisa. Com a mesma régua, né? Então, eu acho que esse é um dos grandes pontos hoje. Acho que o charme do momento seria esse, né? Ali, olhando um pouquinho para a Promotiva, só lembrando, a gente opera Banco do Brasil. Nossa bandeira é a marca Banco do Brasil. E a Promotiva atende um range de produtos, uma leque de produtos, o consórcio é um deles, né? Então... e no nosso caso, nós somos muito fortes em agro. Até porque é uma característica da bandeira do banco. É um segmento que ele opera muito bem. Então, o nosso modelo hoje está muito pautado no agro do Banco do Brasil. Então, a Promotiva tem se fortalecido isso, principalmente com a linha dos agricultores. A gente tem distribuidores especializados no segmento, que são caras que mexem com o segmento de linha de crédito de agro. Então, é um pessoal que traz muito negócio para nós. E o nosso ticket de conversão é um pouco mais alto porque a gente fala de um maquinário mais caro também, né? Mas é um setor que tem sido muito feliz com a empresa, aqui com a Promotiva, e tem trazido bons retornos. E acho legal também falar a fortaleza que é o Grupo WIS nesse segmento. Assim. Então, acho que a maior referência de distribuição de consórcio hoje, não sendo uma administradora, é o conglomerado do Grupo WIS. Né? Então, acho que isso é poderoso, é uma mensagem muito forte para o mercado. Acho que é um orgulho que a gente tem aqui de trabalho, porque a gente começou, né, mas isso do zero. Sim. Então, assim, Capinar o lote. Quando a gente fala de mercado mar aberto, que a gente fala, né, que é fora do balcão, a WIS é disparada a maior gestora, estruturadora de canais para venda de consórcio, né? Então, somados aí os parceiros e Promotiva, a gente tem um volume de vendas maior do que muitas administradoras. A gente seguramente seria uma das maiores administradoras aí de segmento. Exato. Se então, fosse uma administradora. É uma força de venda muito relevante que as administradoras enxergam, né? Verdade, assim, também. É importante. Então, se a gente hoje tem convênio com as principais administradoras, no caso da Promotiva é apenas o Banco do Brasil, mas a WIS Parceiros tem aí com as maiores bandeiras de consórcio. Isso traz uma força grande para o nosso ecossistema para conseguir, inclusive, levar para os parceiros boas soluções, bons produtos, boa remuneração e a segurança de que existe a WIS Parceiros fazendo
essa comunicação junto à administradora e a administradora tem a segurança que existe a ex-parceiros para fazer essa comunicação junto do parceiro. Então, é a instituição que, de fato, faz esse elo, né, de mar aberto, aí, que são inúmeros empresas, vendedores, é um mercado assim, muito grande e a ex-parceiros faz essa gestão aqui. E essa especialização que vocês comentaram é tão importante, porque como você falou lá no início, né, o vendedor ele tem que conhecer a realidade daquele cliente para poder ofertar, deixar claro quais são as taxas de administração, qual é o ticket que ele está, né, se comprometendo. Coloca isso no Brasil, um país do tamanho do Brasil. A geografia que é isso aqui. Diferentes Imenso, né? realidades. Diferentes realidades. Se você olhar o mapa de consórcio, de produto, você vai perceber que tem produtos que não alavancam em certas regiões e em outras eles são muito mais fortes, né? E a gente tem esse desafio estrutural de continuar levando esse produto de uma forma mais homogênea, assim, mais forte para o mercado o tempo todo. E é um produto que a gente fala assim, ele não é um produto que é comprado, ele é um produto que ele é vendido, né? Assim, você não acorda e fala, vou comprar um consórcio, né? Sim. Então, assim, existe o vendedor de consórcio te explicar por que é melhor para você fazer um consórcio do que você ou se descapitalizar, tirar todo o seu dinheiro da poupança e comprar um carro. Ele vai te explicar, não, deixa o seu dinheiro ali rendendo, que você vai ter essa contemplação aqui que vai fazer mais sentido do que você se descapitalizar de uma vez. É saber enxergar a necessidade daquele cliente e ofertar o consórcio. Exatamente. Por isso que a capacitação desses profissionais é tão fundamental, né, para esse negócio dar certo. Ele vira um agente de crédito. Mas hoje a ABAC, né, e o Bacen estão regulamentando cada vez mais esses vendedores, né? Então existe já uma certificação para esses vendedores. Algumas administradoras só autorizam venda para esse tipo, para vendedores certificados, né? Então cada vez mais o mercado tá se regulamentando nesse sentido. E como o Salim disse, antigamente a gente tinha ali diversas administradoras, né, 700, 1.000 administradoras. Hoje em dia a gente está ali num range talvez de 20 grandes administradoras e vai ficar concentrado ali. Então, assim, boas administradoras e bons vendedores que vão sobrar no mercado. 80% do mercado, eu acho, nos grupos bancários, né? Se não me engano, e talvez nas grandes montadoras, os outros 20 caminham mais para essas independentes que são grandes. As independentes que têm dali décadas de mercado, firmes, né? grandonas. E aí vai ter um pool pequenininho. E é curioso, assim, a gente acompanhou nesses últimos anos, acho que a entrada, efetivamente, talvez de 2 ou 3 novas administradoras no mercado. Assim, não é que entraram novas empresas. Mercado consolidado, assim, né? Então, acho que, de fato, teve uma época ali de quebradeira de algumas administradoras, bastante. Que até foi um período que o consórcio ficou mal visto, mas hoje em dia esse segmento representa 5% do PIB nacional, então, assim, de fato, é uma movimentação financeira muito grande que acontece, né? Então, eu estava lendo um dado da ABAC que quase metade da frota, né, de veículos que foram adquiridas esse ano foram via consórcio, né? Então, é um volume muito grande que circula ali em torno do consórcio. O imobiliário também tem um volume grande que representa dentro do consórcio. Então, de fato, sim, cada vez mais consolidado. Como eu falei, a taxa de juros ela não vai arrefecer do dia para a noite, né? Então, assim, vai ainda navegar em taxas mais altas, diferente do que a gente teve há poucos anos atrás, uma taxa de 2%. Isso vai demorar. Vai demorar, vai ser talvez, muito bem. Se chegar, né? Se chegar algum dia. Então, de fato, o consórcio fica sendo uma opção. Acho que é importante o consumidor entender o que está comprando, saber a diferença entre um financiamento, né? Então, assim, esse esclarecimento é muito importante. Ele, assim, a figura do consumidor ele não foge de uma análise de crédito na hora do uso do crédito. Então, é importante, porque muita gente entra no sistema e fala, vou usar. Calma, quando você é a figura do cara que está poupando, tudo bem. A hora que você vai utilizar, que você gera um risco para o grupo de inadimplência, você também é avaliado, como o bem que você está comprando também é olhado. Né? Então, esse processo é um pouco parecido. A boa notícia é que a regra de entrada já regula como isso vai ser feito. Então, você não fica muito no desespero também, né? Quem vai comprar financiamento de casa sabe o que eu estou falando. Você vai ao banco A fala não, B fala não, C fala não, assim, é um pouco difícil. O que eu errei, né? Então, aqui não, aqui você consegue organizar isso melhor, mas é importante. Então, falando de crédito, você tem que ter uma regulação de uso do crédito para ser saudável para o grupo. Então, é importante realmente o consumidor saber o que está comprando. E a melhor forma de qualquer produto é você entender o que você está comprando. Acho que essa é um processo de educação financeira importante para todos nós. Acho que o Brasil ainda não evolui muito nisso. A gente está um pouco para trás.
Mas é uma bandeira interessante você saber conhecer o produto, quanto ele custa, como é que usa, até para você comprar certo e depois não ficar falando que o produto é ruim ou que você é injustiçado, não. Então, essa clareza é fundamental. Entender como ele vai funcionar, né? E, pessoal, infelizmente, assim, caminhando para o final do Já? nosso episódio, já... Foi muito rápido. Não, é porque quando a conversa é boa, né, gente? Vai A rápido. gente nem vê o tempo passar. Mas a gente ainda tem umas coisas super importantes para falar aqui. Eu queria agora saber a visão de vocês para a tendência desse mercado. Vocês acreditam que ele vai continuar crescendo? E vocês também acham que outros produtos podem vir para disputar espaço com o consórcio? Eu acredito em crescimento, sim. Estou aqui falando agora no meu CPF. Assim, realmente acredito. É um produto que tem mostrado isso nos últimos anos. Ele não dá nenhum elemento de queda. A gente tem um mercado também maior hoje de consumo, né? Tem mais gente trazendo negócio. Então, você precisa de mais linha de crédito para muita coisa. Eu brinco que ele não é uma commodity, o consórcio. Né? Ele serve para tanta coisa. Então, segmentos vão entrando e vão aparecendo com coisas novas, o que traz sempre novas oportunidades, né? O pessoal sempre compara muito consórcio com financiamento, assim, mas assim, não é a mesma coisa, não dá para comparar, são modalidades diferentes. Então, o que eu acho que o consórcio vai se aprimorar, eu acho que ele vai se autorregulamentar um pouco cada vez mais, vai ficar cada vez mais, assim, o olhar de regulação dele vai ser importante. Acho que nós vamos ter outras novas modalidades, a legislação tem evoluído também, então muita coisa nova deve aparecer. Para quem não sabe, o consórcio brasileiro já inclusive nem é só ativo do Brasil, a gente já tem na América do Sul, quase inteira a América Latina. Então é um produto que está ganhando força fora do país, né? Por exemplo, o México hoje é o segundo maior mercado de consórcio que tem. Então é um produto que apesar de ser tupiniquim, né? Nossa, aqui, ele ganhou esse formato pesado de crédito. Então eu acho que vai ter uma evolução sim, com uma regulação maior, tem mais gente vendendo e tomara que tenha mais players, assim, é uma coisa que a gente torce que outras empresas também se aventurem e entrem no segmento, porque tem espaço para muita gente ainda. O Brasil tem ainda um déficit habitacional muito grande, né? Boa. Então, com certeza, o brasileiro precisa de crédito imobiliário, né? Então, o consórcio ele vai seguir crescendo tanto no imobiliário quanto em outras linhas. O brasileiro ele precisa de opções de crédito, né? Então, tem essa questão da inadimplência, né? Tem essa questão toda que os bancos tentam mitigar, mas de fato o consórcio tem muito espaço porque o Brasil tem muita necessidade de crédito, o brasileiro tem muita necessidade de crédito. Então, com certeza vai seguir crescendo. Quanto mais investidores, mais administradoras entrarem nesse segmento, melhor, né? Como o Salim falou, porque são mais opções ali para também não ficar muito segmentado em poucas administradoras. Então, certamente é um produto que vai crescer e com essa capilaridade toda que a gente vê dentro dos segmentos, né? Então, desde um imóvel até uma cirurgia plástica e cada vez mais consolidado. Então, com certeza, eu acho que é um mercado promissor ainda. Como o Salim também comentou, é recorde atrás de recorde. Todo ano é o maior ano. A gente está vendo isso. Mas ano passado foi mais de 230 bi, 240, assim. E esse É um ano mercado muito grande. deve bater 300 esse ano, sei lá. Assim, então não vai parar, ele vai... Ele segue crescendo e o brasileiro tem, né, cada vez mais entendimento de que o consórcio é um produto financeiro, que é uma opção ao planejamento, então a gente acredita muito. Isso contribui muito, né, com o crescimento do consórcio, né? O brasileiro entender mais isso aqui que a gente está conversando, como é que ele funciona, como é que é esse modelo de contemplação, quais são as possibilidades, né? Como o Salim falou, que é de crédito. Eu acho que isso que faz crescer muito também, né? Cara, assim, a gente precisava fazer um outro podcast aqui inteiro para explicar como é que é um modelo como as oportunidades. Eu sei que a gente teve um papo mais, mas assim, é muito aberto mesmo. E as pessoas estão entendendo agora. Hoje você percebe, assim, já não é papo de alienígena, sabe? Você fala, quer falar de consórcio? O quê? Isso aqui, consórcio? Cara, você fala, a pessoa já entende. Eu não estou com o estado atualizado, mas a última vez que eu olhei, até o consumidor do consórcio é um público mais jovem, na faixa etária de 40 anos. Então, interessante, né? E caindo. Sim. Os últimos dados já estão menores. E muito bem dividido entre homens e mulheres. Meio a meio. Talvez porque essa galera mais jovem está procurando entender mais sobre essas possibilidades de crédito. Os próprios bancos têm trabalhado muito isso. Assim. Hoje o consórcio, pegar qualquer dado de relatório de banco, de investidor, você vai ver o consórcio como um produto destacado. Não está naquele pool de produtos lá, sabe?
Quando o cara coloca assim, o resto, né? Você Sim. tem esse e o resto. Não, ele e ganhou uma relevância dentro do banco, né, como uma fatia importante, né, do faturamento. Exatamente. Então, o consórcio ele é importante para a instituição financeira, é importante para o cliente. Tem banco que tem... O consórcio representa 12% da receita do banco. Banco grande. Banco exatamente. grande. Então, assim, é bem relevante. Ó. E também, às vezes, as necessidades vão mudando, né, dos brasileiros, dos consumidores, e aí ele vai vendo que o consórcio pode E essa atender... coisa atemporal que a Mayra colocou no começo é sensacional. Esse negócio nasceu na década de 60, gente. Tá aí. Sobreviveu, sei lá, quantas moedas, crises Sim. econômicas, inflações, presidentes, ditaduras, sei lá o quê. E tá lá. Olha, e tá lá. Eu acho que é o produto que mais passou, assim, por mudanças de cenário e continua forte. Sim. E continua forte. E é carro-chefe, por exemplo, de grandes montadoras. Quando a gente falou de motos aqui, você pega grandes montadoras, 70%, 80% da desova da montadora de motos é via consórcio. Com esse monte de moto que a gente vê por aqui espalhar, é isso. Produto Então, com uma parcela mais baixa, mais né, baixa. mais acessível. E é uma coisa que porque o interesse da montadora é desovar o estoque. Sim. E o consórcio nesse ponto é sensacional pro cara, porque ele faz uma leva da regra dele, põe no segmento e vai trocando ali o tempo todo. Então, assim, é um produto muito forte para as empresas. Assim, E é também. garantido, né? Eu acho que é muito isso também. O consórcio, ele garante que você vai ter. Não sabe quando, mas que vai ter. E o dinheiro tá lá, é teu. É Exato. seu. Ele sabe que aquela quantidade, por exemplo, de motos, aquelas pessoas que aderiram àquele consórcio, vai desovar aquela quantidade de motos, porque todas essas pessoas vão ser contempladas, né? Isso. Exatamente. Perfeito. Maravilha, gente. Queria agradecer aqui a presença de vocês por essa Obrigada. aula. Acho que o pessoal que está vendo aí de casa aprendeu muito com vocês, tanto o lado dos consumidores quanto o outro lado, né, dos vendedores. Queria agradecer de verdade pelo convite, por esse bate-papo. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês, com o Salim, conversar sobre um produto que a gente ama, né? O consórcio ele é apaixonante, ele é instigante, né? Porque quanto mais você entende, mais você vê as possibilidades que ele traz. Então, muito obrigada. Eu agradeço também. Acho super legal, assim, de novo, parabéns pelo espaço, tá lindo. Muito legal estar com a Maíra, assim, a gente trabalha junto há muito tempo e toda vez, a gente hoje não tem tido tanta oportunidade de bater o papo do dia a dia, então foi muito legal. Agradeço vocês mesmo. Parabéns. Obrigado, pessoal. Tenho certeza que foi um conteúdo muito rico. Se vocês tiverem alguma dica final para dar para quem quiser saber mais sobre consórcio, fiquem à vontade também. Mas eu tenho certeza que quem assistir esse episódio vai ganhar muito conhecimento aqui. Acho que é isso. Quem quer fazer um consórcio precisa entender do produto, precisa fazer as contas, assim, não achar que a contemplação vai vir no primeiro mês ou que vai ter sorte. Então, acho que é um produto que tem muita regra e dá para entender e fazer uma boa opção. E é seguro. Isso é importante. É seguro. É sério. Não é de coisa de botiquim, assim. Você pode entrar com segurança. Óbvio, sabendo qual é o administrador, estudando o produto, sabendo as regras prévias, o custo. Mas ele é muito sério, muito seguro e você vai ter garantias com certeza de sucesso se souber o que está comprando. Bom, gente, a gente vai ficando por aqui. Não posso deixar de agradecer você aí, telespectador, que está do outro lado, que acompanhou esse nosso bate-papo. E eu espero você no próximo episódio. Tchau, tchau. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.